Aleluias. Que louvor lindo, né, igreja? O Senhor confirmando no meio do teu coração que Ele ressuscitou. E é por causa disso que eu e você estamos aqui nesta noite, né? Graças a Deus. Aleluia. Santo é o Cordeiro de Deus. Senhora amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Convido a amada igreja a abrir as vossas Bíblias lá em João, capítulo 15, verso 1. Aleluia, glória a Deus, louvado e exaltado seja o Rei da Glória, porque só Ele é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Por isso que damos honra a Ele, que glorificamos a Ele e que adoramos a Ele. Aleluia, glória a Deus. João capítulo 15, versículo 1, que tem como título A Videira Verdadeira. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém? E a palavra do Senhor vai dizer assim: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Amém? Vamos estar orando, apresentando ao nosso Senhor a palavra, as nossas vidas, para que a gente venha compreender a mensagem que o Senhor preparou para mim e para você nesta noite. Amém? Senhor Deus e Pai, Rei da Glória, glorificamos ao Teu nome, Senhor, porque desde o começo, Senhor, deste culto até agora, o Senhor tem se revelado, Senhor, nas orações, nas saudações, nos louvores, e a Tua palavra sempre diz, né, Senhor, que o melhor não é o começo, não é o meio, mas sim o fim. E eu creio que até o final deste culto, o Senhor ainda vai falar muito aos nossos corações. E, ó Deus, que eu venho pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude, ó Pai, a compreender a Tua palavra, a entender a Tua palavra, porque a Tua palavra, ela gera frutos, meu Pai, em nós, quando nós, meu Pai, a recebemos. Então, desde já, eu quero declarar ao inferno que todo laço, todo impedimento maligno que foi lançado agora para impedir a compreensão, o entendimento, que veio para distorcer a concentração de cada irmão, ó Deus, amarramos agora no nome do Senhor Jesus Cristo, porque agora, Senhor, é o momento da Tua palavra, e nós sabemos, Senhor, que é a Tua palavra que cura, que salva, que liberta, que transforma e que restaura. E se nós sabemos, o inferno, ele sabe mais ainda. Então, o objetivo dele é tentar, Senhor, nos parar. O objetivo dele é fazer com que a gente não escute da maneira correta. O objetivo dele é nos cegar de uma maneira que a Tua palavra não venha obter resultado. Mas nós já repreendemos no nome do Senhor Jesus. E toda palavra verdadeira do Deus vivo que vai ser liberada nesta noite, eu creio no nome do Senhor Jesus Cristo, que assim será. E os frutos brotarão para a honra e a glória do nosso Deus. Amém. E graças a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
Então, meus amados irmãos, aqui, né, o Senhor quer nos alertar nesta noite sobre os frutos da igreja, amados irmãos. E o texto começa já iniciando que o Senhor Jesus, Ele é a videira verdadeira, e toda vara nele que não dá fruto, o Pai, o Deus vivo, todo-poderoso, Ele vai cortar e vai lançar fora para secar e ser queimada. Amém? E eu quero voltar lá atrás, em Samuel, capítulo 15, a partir do verso 11 ao 23, o seu Deus, ele se revela ao profeta Samuel, para que o profeta Samuel isse até o rei Saul, para falar para ele que ele tinha se arrependido. O próprio Deus falou para Samuel: eu me arrependo de ter constituído Saul, né, ao reinado. Então, irmãos, primeiro ponto muito importante. E por isso Deus deu essa missão a Samuel, e a palavra vai dizer que Samuel se entristeceu, porque Samuel, ele tinha um apreço muito grande por Saul. Mas como nós sabemos, irmãos, que Deus não é sentimento, que Deus não vê por fora, Deus vê por dentro. E a palavra diz que Samuel passou a noite intercedendo por Saul, mas não houve resposta de Deus, porque Deus já tinha cortado, né, Saul da videira. E a palavra diz que Samuel foi até Saul e falou que o seu Deus o rejeitou, porque Saul estava em rebeldia, não estava ouvindo mais a voz de Deus, não estava dando mais ouvido, né, a palavra de Deus. Então, da mesma maneira que Saul não quis saber da palavra de Deus, das coisas de Deus, Deus também, irmão, não quis saber mais de Saul, não quis mais papo com Saul. E hoje em dia tem acontecido muito nessa última geração. O que eu quero dizer aqui, cuidado, irmão. Cuidado quando Deus ele te colocar em uma posição maior. Cuidado quando Deus ele resolver abençoar você, às vezes com bênçãos, bens materiais. Cuidado com os aplausos, cuidado com o achismo. Porque foi o primeiro passo para que Saul viesse, né, plantar, para que ele viesse receber aquela colheita do Senhor. Então aquela colheita chegou para Saul porque por causa da desobediência. A desobediência veio a Saul porque ele, por se achar rei, o maioral, por ser bastante elogiado, ele não deu mais ouvido, irmãos, à voz de Deus, e quis fazer as coisas da maneira dele, do jeito dele. E assim é com nós. No momento que nós parar de ouvir a voz de Deus, no momento que nós parar de viver a palavra, isso vai acontecer comigo e com você. Então cuidado, irmão. Cuidado. Amém? Porque já foi fala aqui, né? Pela irmã Luana. O Senhor falou pela irmã Luana que Deus pega até o homem do futuro e se faz príncipe, né? Então, irmãos, cuidado. Cuidado quando vir esses momentos nas tuas vidas. Quando Deus resolver te abençoar, quando Deus te colocar em uma posição grande na vida, nunca se afaste da palavra, porque a palavra é o próprio Deus em nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. E aí você pode dizer, mas irmãos, depois que Samuel entregou, né, o que Deus tinha para Saul, mas Saul ainda passou um monte de ano ainda sendo rei. Irmão, a gente não tem como a gente entender Deus, porque Deus ele faz do jeito dele, da maneira dele. Então,
foi o propósito de Deus. Mesmo assim, é hoje em dia, irmão. Hoje em dia, tem pessoas que Deus já arrancou da figueira, mas ainda prega, mas ainda louva, mas ainda é um pastor, é um presbítero, é um evangelista, é um missionário, é um diácono, é um obreiro, é um membro, que muitas das vezes está aqui no culto, anos e mais anos, achando que está na videira, mas o seu Deus, o nosso Deus, que era o seu Deus, já arrancou. Por quê? Desde o momento que a gente para de ouvir a voz de Deus e priorizar Deus em nossas vidas, é aí que a gente começa a plantar, né, o rejeitamento de Deus na minha e na tua vida. Então, cuidado, igreja. Cuidado. O que eu quero dizer para a amada igreja, que no momento dessa ministração, desde já eu quero pedir para você, comece a fazer uma análise aí no seu interior, porque eu não te conheço por dentro, mas Deus te conhece, assim como você se conhece. Então, no momento dessa palavra, eu quero te pedir, fique em espírito, vá recebendo essa mensagem e faça uma análise. Meu Deus, será que eu estou sendo um Saul, que eu estou aqui na tua casa, que eu subo no teu altar, que eu louvo, que eu prego, mas será que eu já fui rejeitado? Será que eu não estou mais na figueira? Então eu peço para você, durante esse momento, esteja em espírito se analisando a si mesmo. Amém? E o capítulo 3, o Senhor Jesus vai dizer: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Glória a Deus, aleluia. Então, amados irmãos, o Senhor Jesus está a falar que é importante que nós venha ser frutífero. E o Senhor está ensinando como nós vamos ser frutíferos. Como que é? Temos que estar nele, igreja. Lá em Mateus, capítulo 13, versículo 23, tem uma palavra também que fala sobre frutos, irmão. Palavra conhecida que o Senhor fala sobre a boa terra. E ali ele fala sobre a terra à beira do caminho, a semente lançada à beira do caminho. Escute isso, a semente é a palavra. O Senhor Jesus disse o quê? Eis que já estás limpo pela palavra. Então, nós somos essas terras. Tem pessoas que que você é visto como uma terra da beira do caminho. Tem pessoas que é visto como uma terra na área rocheda. Tem pessoas que é visto como na terra espinhosa. Mas o que importa para Deus é o terceiro ponto, a boa terra, que é aquela que ouve a palavra, compreende a palavra, vive a palavra, obedece a palavra. Então, quando você ouve a palavra, quando você vive, compreende, bota em prática, a palavra vai dizer que um vai dar fruto a 100, outro vai dar fruto a 60, outro vai dar fruto a 30, mas sempre vai haver fruto. E essa é a terra que Deus quer que eu e você sejamos. Não importa se é que vai dar 100, se é que vai dar 60, ou se é que vai dar 30. O que importa para Deus é que tenha fruto. Porque se não tiver fruto, o Pai, o Deus vivo, vai nos cortar e lançar fora para ser queimado, irmão. Então Deus está falando aqui. É necessário a igreja do Senhor gerar frutos. Frutos esses que só são produzidos através da palavra. Não é apenas ouvir, irmão. É apenas guardar, viver, praticar. Porque a terra na beira do caminho, ela só ouviu. A terra na rocha, ela também só ouviu. A terra
No espinheiro também só ouviu, mas a boa terra, ela apenas não só ouviu, mas ela guardou, ela viveu a palavra. Então a igreja do Senhor, ela tem que guardar, tem que viver a palavra, não é apenas ouvir a palavra. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 5, a palavra do Senhor continua a nos falar. E Jesus diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Aleluia, glória a Deus. Porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia, glória a Deus. Meu Deus, aleluia, glória a Deus. É forte, irmão. É forte, irmão. Ei, entenda isso. Sem Jesus, nada podemos fazer. Ou seja, sem a palavra, nada podemos fazer. Amém? Porque, amados irmãos, no início o Senhor Jesus falou, né, que o Pai, ele limpa aquele que dá fruto para que dê mais fruto. Então, a palavra é Deus, igreja. É Deus que nos limpa, é a palavra. Então, desde o momento que a gente medita na palavra, que a gente guarda e vive a palavra, dia após dia, Deus vai nos limpando e dia após dia os frutos vai sendo brotado no tempo de Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Lá em Salmos 1, amados irmãos, o Senhor nos fala da importância da palavra em nossas vidas. A palavra é tão importante, Bruno, que os Salmos, ele nos ensina e ele nos aconselha, que ele fala assim: bem-aventurado é o homem que medita na palavra do Senhor, de dia e de noite. E ela continua dizendo: são comparados como árvore plantada às margens do ribeiro. Suas folhas estão sempre verdes, ou seja, bonitas, né? E sempre vão dar fruto no tempo apropriado. E ela continua dizendo que aonde nós colocarmos as nossas mãos, seremos prósperos, será bênção, né? Por isso, irmãos, que quando uma pessoa que está cheia de Deus, do Espírito Santo, que ele posiciona as mãos sobre o enfermo, pela fé, a imposição de mãos, quando ele tem vida de palavra, que ele medita na palavra de Deus, de dia e de noite, ele está cheio de Deus, ele coloca a mão sobre o enfermo, e o enfermo é curado. Ele coloca a mão sobre o endemoniado, e no nome do Senhor Jesus, eles são libertos, irmão. Então, é forte, irmão. É forte. Ou seja, mais uma vez, a palavra está falando de fruto. Então, irmão, é lindo demais. A palavra é que gera fruto. Se a gente for estudar mais na Bíblia, vamos achar vários versículos no mesmo contexto de frutos. E o que nós temos que aprender com isso é fazer uma análise. Meu Deus, será que eu estou gerando frutos? Como é que eu estou, meu Deus, diante de Ti? Então essa noite, essa palavra te inspira a se analisar, irmão. E você está sendo bem-aventurado, que pela essa palavra, o Senhor está te ensinando e está te dando a oportunidade de fazer uma análise, reconhecer e se consertar perante a Ele, antes que Ele te arranque da figueira e te lance fora para secar e ser queimado. Aleluia, glória a Deus.
Então, irmão, temos que viver a palavra. Se a palavra ensina que nós temos que orar, temos que orar. Se a palavra ensina que nós temos que jejuar, temos que jejuar. Se a palavra ensina que nós temos que meditar nela, temos que meditar. Se a palavra ensina que temos que fazer propósito, voto com Deus, é a palavra, irmão. Crente não pode viver sem a essência da palavra. Crente tem que viver no voto, no jejum, no propósito, na oração. Porque o propósito, o jejum, a oração, o voto, ele move a mão de Deus. Gera frutos, irmão. E outra, nós só vamos ter força para fazer um voto, para viver um propósito com Deus, para orar, se nós estivermos vivendo a palavra. Porque a própria palavra, ela nos inspira, ela nos leva a viver esse sobrenatural com Deus. Porque, irmão, é sobrenatural. Quando a gente se coloca no propósito com Deus, em espírito e em verdade, nós estamos vivendo o sobrenatural de Deus, irmão. Porque hoje em dia, Jário, está escasso. Muitas pessoas começam a viver um propósito de jejum e vai se quebrando, né? Então, é desse jeito. Às vezes a igreja, o pastor, o anjo da igreja, Deus dá uma direção para ele viver um propósito com a igreja. No começo, a igreja toda concorda, tá naquele, né, naquela pegada no espírito ali. Mas, irmão, por não se firmar, não ter palavra dentro deles, pouco a pouco, aquele que não está na palavra, ele vai desistindo. E só permanece aqueles que estão na palavra, porque vive o sobrenatural, tem amor, tem vigor dentro de si mesmo. Ou seja, sabe, entende que não é mais desse mundo. Entende que as coisas espirituais é prioridade nas nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Então todo crente que está na videira, que está em Jesus, e Jesus está nele, prioriza as coisas de Deus. Não fica de desculpa com as coisas de Deus. Sempre vai dizer que nem Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não sei, mas o Senhor sabe, o teu Espírito sabe, o teu Espírito conduz, o teu Espírito nos ajuda. Então esse é o Espírito da igreja, irmão. A missionária falou aqui na palavra de Deus sobre aquela passagem forte de Davi, né? Então ali foi um fruto de Deus na vida de Davi, foi a fé, porque Davi estava na videira, irmão. Então quando a gente está na videira, nós não temos medo de nada, porque quando a gente está na videira, nós sabemos que nós estamos bem com o nosso Deus. E tem aquela passagem que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa passagem não é para todos, é apenas para quem está na videira, para quem está em Jesus e Jesus está nele, irmão. A mesma coisa, irmão, a palavra lá em Romanos 8 vai dizer que o Espírito Santo, ele intercede com gemido inexprimível pela igreja, mas num texto vai dizer que o Senhor conhece os nossos corações, e o Senhor sabe que o Espírito Santo, ele só vai interceder pelos santos. Então o Espírito Santo, ele não intercede por quem não está em Jesus e por quem Jesus não está nele. Ou seja, quem não está na videira. Muitos falam, o Espírito Santo intercede por nós. Mas você lê o texto direito, você entendeu o texto direito, eu sei que vale a pena viver o sobrenatural. E o sobrenatural é você abrir sua boca e ter a certeza que eu estou falando uma coisa, né? E eu sei que ele está intercedendo por mim. Porque quando eu faço a análise de mim mesmo, com o meu Deus, na intimidade com o meu Deus, o meu coração se alegra, eu sinto a confirmação dentro de mim que eu estou bem, que o meu Deus está se agradando e está na videira. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Continuidade do texto, capítulo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo, e ardem, irmão. Meu Deus do céu. Entende, igreja? E se a gente for arrancado da videira,
nós vamos ir para a lista daqueles, irmão, que vão para o inferno. Sabe aqueles que não vão ter direito à salvação porque foram saúde da vida, não priorizou as coisas de Deus, não deu ouvido o que o Senhor falava na palavra, preferiu ser rebelde, plantou para que o Senhor colhesse na vida dele, cortar e lançar fora para ser lançado ao inferno. Mas eu quero te dizer que essa não é a vontade de Deus, não, irmão. A vontade de Deus é que todos nós devemos ser salvos, porque o Senhor Jesus, ele veio, ele deu a sua vida para que nós pudéssemos ter vida através dele. Porque se a vontade de Deus fosse a gente ir para o inferno junto com Satanás, ele não tem enviado o Senhor Jesus Cristo para nos salvar, para nos libertar. Porque Satanás, ele foi rebelde. Então aqui tem um alinhamento, irmão. Quando a gente é rebelde perante Deus, quando a gente quer se exaltar, quando a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, sabendo que está errado, que Deus não age dessa forma, que não é a vontade de Deus, nós estamos agindo que nem Satanás agiu lá no céu, indo contra a vontade de Deus. Então, o inferno é para todos eles que quer ir contra a vontade de Deus, quer permanecer no erro, não quer melhorar. E outro, irmão, o Senhor, ele não vai esperar que a gente viva do nosso jeito, toda maneira, para nos arrancar da videira, não. A qualquer momento o Senhor Jesus está voltando. E até lá, você tem a oportunidade de nesta noite reconhecer e fazer tudo direito. Faça um voto com Deus. Porque, irmão, olha, a importância do voto é isso. Faça voto na área espiritual. Porque tem gente que quer fazer voto na área para financeiro, para uma cura, para obter algo. Não, irmão. Faça um voto. Faça um sacrifício para o seu Deus. Colocando a sua entrega, o seu 100% diante dele. Dizendo, Deus, eu não tenho força, eu não consigo, mas eu vou fazer um voto, eu vou viver um propósito, porque a tua palavra não mente, a tua palavra é verdadeira. E eu creio que se eu cumprir, eu viver pela fé, eu vigiar, o Senhor vai me dar força para que eu venha vencer esses empecilhos que impedem de eu viver a tua vontade. Porque o Senhor, o apóstolo Paulo diz, né? Quer dizer, o Senhor diz no apóstolo Paulo, né? Que todas as coisas são para a glória de Deus, irmão. Todas as coisas que cooperam para o bem são para a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então vamos refletir, irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Continuidade do texto, capítulo 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Aleluia, glória a Deus. O Senhor nos dá essa autoridade, igreja. Porque quando nós está em Deus e Deus está em nós, é o Espírito Santo em nós. Se o Espírito Santo está em nós, nós temos essa autoridade de pedir algo a Deus e Deus vai conceder. Porque quando o Espírito ele pede em nós, Deus sabe que é para o nosso bem. Então Deus vai fazer, Deus vai permitir. Aleluia. Versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Está vendo? Quando nós, através da nossa obediência, damos fruto para Deus, a glória é para Ele, irmão, a honra é para Ele. Tudo é para Ele. Então se alegre, busque, seja frutífero, para que o seu Deus, Ele seja glorificado, Ele seja contemplado. Por que Deus se contempla? Porque Ele olha lá de cima e diz,
aquele meu servo, aquela minha serva são fiel. Eles ouvem a minha palavra, eles obedecem a minha palavra. Por isso, eu permito que venham os frutos sobre ele e eu sou glorificado. Porque o único motivo de Deus ser glorificado nessa ação espiritual é a minha e a tua obediência a ele. Porque a obediência gera fruto. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. A vós, permanecei no meu amor. Aleluia. Tá vendo? Jesus está falando. Permanece no meu amor. Porque eu amo a vós. Eu dei a minha vida por vocês. Né? Ele passou aqui um período ensinando. E o ensinamento está aqui, irmão, na palavra, para a gente viver, para a gente obedecer. Então vamos fazer com que o nosso Senhor Jesus ele se orgulhe de ter dado a vida dele por nós. Não vamos ser ingratos, não, irmão. Porque tem muita gente ingrata, irmão. Tem muita gente aí, irmão, sendo ingrato com o Senhor, em rebeldia. Pessoas aí, irmão, fazendo o evangelho de Deus comércio. Pessoas cobrando para pregar a palavra de Deus, estipulando preço, quem dá mais, eu vou para onde dá mais, porque a minha agenda está cheia. Então eu quero dizer, irmão, cuidado mais uma vez, quando você estiver lá em cima, porque os aplausos, o achismo tira a visão do servo de Deus. A soberba entra no coração. Eles vão continuar pregando, vão continuar louvando, mas já foram arrancados da videira. Quando chegar naquele grande dia, e falar em Mateus, o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, que eu não te conheço. Aí vão querer argumentar: mas do Senhor, eu não curei em teu nome, eu não profetizei em teu nome, eu não expulsei demônios em teu nome. Mas foi o nome de Jesus, não foi você. E quando Deus quer fazer, Ele faz, mesmo a pessoa está de pecado, porque Ele é Deus, Ele faz do jeito dele, da maneira dele. Quem somos nós para ir contra a vontade dele, contra o querer dele? Capítulo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tudo é sobre a palavra, tudo é pela palavra, irmão. Os mandamentos estão aqui, ó. Está na minha Bíblia, está na tua Bíblia. O Senhor está ensinando, guarda. Vai ler, vai meditar, guarda dentro de você. Sabe por quê, irmão? A importância de meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Porque quando a gente medita na palavra de Deus pela manhã, o Senhor vai nos dar uma palavra que vai acontecer alguma coisa ao correr do dia e nós vamos ser sábios na palavra que Deus nos deu de manhã para resolver aquela situação, para fazer da maneira correta. Por isso que muitos fazem as coisas de todo jeito, qualquer jeito, porque, irmão, não tem a palavra dentro dele. Muitos não estão lendo a palavra de Deus nem à noite, quanto mais pela manhã. E é relaxamento de cada um, irmão. Porque ninguém aqui trabalha 48 horas sem parar, não. O problema de muitos é que está deixando o entretenimento dessa última geração que está demais roubar o tempo que é de Deus. E está passando despercebido, ou seja, por não vigiar, por não priorizar Deus, não tá sendo frutífero. E muitos já estão desarraigados. Muitos o Pai já arrancou da videira. Não sei não, irmão, é a palavra. A palavra que vos fala. E a palavra é o próprio Deus. No início do texto, o Senhor Jesus falou o quê? Eis que eu sou a videira verdadeira e meu Pai
é o lavrador. E ele diz: eis que já foram limpos pela palavra. Ele fala que o Pai, ele arranca que não dá fruto e limpa que dá mais fruto, para que dê mais fruto ainda. Ou seja, é a palavra, irmão. Porque mais embaixo o Senhor Jesus vai dizer: vós foram limpos pela palavra. Então a palavra é Deus falando. Quando a gente lê a palavra, é Deus falando conosco. A palavra é Deus falando. Quer ouvir Deus falar com você? Vai ler Bíblia. Não fica nessa ilusão que eu vou ouvir a voz de Deus. É a palavra, irmão. Ouve a voz de Deus, a palavra é a voz de Deus. E você lê e o Espírito Santo concorda, te inspira e te conduz. Já passou aquele tempo de Deus bradar lá do alto, como falava com Adão, com os antigos profetas. Porque hoje temos a palavra livre para todos nós. Hoje temos o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Então ele nos fala, irmão. Aleluias, glória a Deus. Versículo 11 para encerrar. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, sem amor não há fruto. Sem amor, a palavra, ela não vai te transformar, ela não vai te libertar, ela não vai liberar frutos para você. Esse é o mandamento que o Senhor Jesus diz aqui. E para que o nosso gozo seja completado no Senhor, nós temos que viver em harmonia, amando uns aos outros, como o Senhor nos amou. Porque sem o amor, nada podemos fazer. Em nome do Senhor Jesus. Esse é o encerramento da mensagem. O Senhor nos ensina a amar uns aos outros, viver em comunhão, estar em paz com Deus, para que o nosso gozo seja completo no Senhor Jesus. Ou seja, viver todo esse ensinamento que o Senhor nos ensinou nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Aleluias. Aleluias, glória a Deus. Então, irmãos, até aqui, né, nos ajudou o Senhor. Finalzinho da mensagem, eu quero convidar a igreja para que a gente venha estar fazendo oração nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Aleluias, glória a Deus. Poderoso Deus de Israel. E eu quero que você, nesse momento, meu irmão, se concentre com o seu Deus. Medite no que o Senhor falou a você nesta noite. Ore ao Senhor com sinceridade. Esse é o momento de se arrepender. Esse é o momento de se consertar. Esse é o momento de voltarmos para nossas casas, consertado com o nosso Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, vamos orar agora. Vamos pedir ao nosso Deus que no Espírito Santo de Deus, Ele nos ajude, irmão, a permanecer nele, na palavra. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, rendemos graça ao Senhor mais uma vez, meu Pai. E aqui, meu Deus, em concordância, Senhor, com a Tua palavra, meu Deus, queremos agora clamar-te a Ti, Senhor, pedindo o Teu socorro, meu Pai. Porque, meu Deus, ó Deus, essa última geração, meu Pai, que está sendo nos dias de hoje, nós fazemos parte dessa última geração, Senhor. Meu Deus, é tanto, meu Pai, entendimento, meu Pai, nos confrontando todos os dias, meu Deus. Cada dia Satanás lança algo novo, meu Pai, aqui nessa terra. E muitas das vezes, Senhor, por nós estarmos fracos, por nós não estarmos na palavra, a gente acaba, Senhor, indo também no embalo, Senhor. Mas a Tua igreja, o Senhor falou hoje, meu Pai, que tem que dar fruto.
A tua igreja tem que gerar fruto para o Rei da Glória, porque os frutos glorificam o Senhor, os frutos exaltam o Senhor. A tua palavra diz que nós temos que ser luz, temos que ser sal aqui nessa terra. E para nós ser luz, ser sal aqui nessa terra, tem que haver os frutos espiritual em nossas vidas. Começando, Senhor, com o nosso testemunho aí fora, meu Deus. Que a tua igreja, meu Pai, venha entender, meu Pai, que nós, meu Deus, já morremos para esse mundo. Que a tua igreja venha entender, Senhor, que não pode agir como esse mundo influencia, meu Deus. E muitos têm agido, meu Pai, influenciado, meu Deus, pelos manjares que Satanás tem lançado, meu Pai, dia após dia, Senhor, sobre essa terra. Mas eu clamo ao Senhor, meu Rei da Glória, pela minha vida, pela vida de cada irmão que está aqui presente, Senhor, que eles entendam, que eu entenda, meu Pai, que nós temos que estar no Senhor e que o Senhor tem que estar em nós, porque só assim nós vamos entender, meu Pai, que já morremos para esse mundo. Só assim nós temos que entender, meu Pai, que a nossa vida aqui é vida de renúncia, é vida de consagração, meu Deus. E a renúncia, a consagração, ela só vem, meu Pai, através da palavra, porque a palavra é a força, a palavra é a direção, meu Pai, para os teus servos, meu Deus. Então, Espírito Santo, coloca dentro da gente, Senhor, essa sede, meu Pai, de buscar mais ao Senhor. E como vamos buscar o Senhor? É na tua palavra, meu Pai. É no joelho no chão, é no propósito, é no sacrifício, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Porque, Senhor, o Senhor já está às portas, o Senhor já está a voltar. Então, meu Deus, o Senhor diz, a tua palavra diz, ó, desperta, ó tu que dorme, porque o Senhor virá, meu Deus, como um ladrão. Ninguém espera, ninguém sabe a hora, o momento que a ação vai acontecer. Então que a tua igreja venha estar prudente, que nem aquelas virgens, Senhor, com azeite na botija. Qual é o azeite, Deus? É a tua palavra, porque é a tua palavra que produz o azeite na tua igreja. A tua palavra, Senhor, que produz a intimidade, o contato com o Pai. É a tua palavra que traz a certeza da salvação dentro da gente, meu Pai, porque a tua palavra, ela gera obediência, a tua palavra, ela gera renúncia, a tua palavra, meu Pai, ela gera intimidade, contato com o Pai, ó Deus. Então nos ajuda, Senhor, a viver desta maneira perante ao Senhor, porque, meu Deus, essa é a tua vontade. O Senhor não morreu naquela cruz do Calvário, Senhor, para que nós viéssemos ser arrancados, Senhor, de ti, meu Pai. O Senhor morreu naquela cruz do Calvário para que a gente permaneça em ti, meu Pai, sendo limpo dia após dia pela tua palavra e gerando frutos para glorificar o Deus vivo de Israel, que vive e reina para todos sempre, Senhor. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, pela tua palavra, Senhor. Obrigado, meu Deus. Não há dinheiro, Senhor, que pague, Deus, um momento especial desse, meu Pai, em tua presença. O Senhor diz, não há riqueza comparado à minha presença. Não há riqueza, igreja, comparado a estar na videira verdadeira, a se alimentar todos os dias da palavra, que é o Deus vivo, que vive e reina para sempre. Aleluia, aleluia. A nossa riqueza maior é o Senhor. O Senhor diz que nós temos que ser ricos para com o Senhor, meu Deus. Não para ter as coisas, conquistas aqui na terra. Não, não, não. É para o Senhor, porque nós não somos daqui, Senhor. Que a gente venha nos desapegar, Senhor, dessa terra cada vez mais, Senhor. E nos focar em Ti. Que dentro de nós, meu Pai, venha um entendimento, discernimento, Senhor, de como vai ser lá contigo. Porque, meu Deus, em vez da gente estar projetando coisas aqui, terreno, coisas materiais, que a gente venha projetar no Espírito, Senhor, como será, meu Pai, aí na glória, Senhor, te glorificando, te exaltando, meu Deus, tendo o teu melhor, Senhor. Aleluia, Jesus. Nos ensina, Espírito Santo, a projetar lá na glória com o Pai, com o Todo-Poderoso, e que cada inspiração a gente se conecte mais contigo, Senhor, e a gente se desligue desse mundo, dessa terra, Senhor, porque nós não fazemos mais parte daqui, Senhor. Já fosse o tempo que nós éramos daqui, Senhor.
Mas foi o que a irmã falou, o Senhor nos pegou lá do monturo, Senhor, da onde ninguém dava nada, e nos levantou, Senhor, cheio da tua presença, cheio da tua graça, e o Senhor nos vestiu, Senhor, com as vestes celestiais, porque só com essas vestes celestiais a tua igreja vai entrar na festa de núpcias, Senhor. Aleluia, glória, glória, glória a Deus. Então só o Senhor, meu Pai, que faz isso com o teu amor. Então obrigado, meu Deus, por nós estar debaixo desse amor, guardado por ti. E assim, meu Deus, agradeço a rica oportunidade que o Senhor nos dá nesta noite. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. E a amada igreja diz: aleluia. Sinto uma insegurança, pastor, ser um